No programa de hoje, vamos entender um pouco mais sobre o universo dos helicópteros. Vamos conhecer um modelo que voa com uma tecnologia bem diferente e mostrar como são feitas as imagens aéreas para produções de cinema e televisão. Vamos ver duas aeronaves que são muito usadas no Brasil e no mundo e conferir o passo a passo da etapa de acionamento. E que tal fazer um voo panorâmico e ver do alto alguns dos principais pontos turísticos de São Paulo? Esse é o Aero, por trás da aviação. Para ter a ideia de construir um helicóptero foi nada mais nada menos do que Leonardo da Vinci lá no século XV. O modelo desenhado por Da Vinci nada tem a ver com os helicópteros de hoje, mas a ideia de construir uma máquina voadora com pás já estava ali. 500 anos depois, um francês chamado Paul Carnet fez o primeiro voo de helicóptero. Ele voou pouquinho, mas valeu. Foram 30 centímetros do solo por 20 segundos. Em 1937, a piloto Hannah Height realizou em Berlim o primeiro voo de um helicóptero totalmente controlado. Hoje, a cidade de São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo. São mais de 2.000 pousos e decolagens por dia. E o Aero veio até uma das maiores empresas de táxi aéreo para saber o porquê que tanta gente usa esse meio de transporte. Você sabia que hoje São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo? São mais de 600 aeronaves só aqui. Jorge, por que você acha que teve esse crescimento tão grande na frota de helicópteros em São Paulo? O helicóptero em São Paulo deixou de ser um mercado de luxo, passou a ser uma ferramenta de trabalho. Para você conseguir cumprir vários compromissos durante o dia, você tem que usar o helicóptero. Então, mas a gente tem essa imagem, que quem usa o helicóptero é um executivo, que precisa ir numa reunião aqui, outra lá, e no final de semana usa para ir para praia, enfim. Mas não é só isso, o helicóptero tem outros usos. O helicóptero faz uma gama de serviços aéreos especiais, onde você tem reportagem aérea, que informa o trânsito, vistoria de áreas de meio ambiente, vistoria de linhas de alta tensão, gasoduto, oleoduto. Então tudo isso, se você não faz com o helicóptero, a cidade pode ter um apagão. Atenção pompas, 3. Comandante confiado que tem isso. São Paulo hoje tem o grupamento aéreo, tem quase 30 aeronaves. Então, para resgate? Para resgate, elas têm um uso misto, resgate e também policiamento e também o transporte de órgãos, fazem todo esse trabalho, o apagamento de incêndios. Um helicóptero para resgate, ele tem autorização para pousar em qualquer lugar da cidade? Ele tem, como se fosse, tem carta branca para pousar onde precisar. Um modelo que é muito utilizado no mundo para o transporte executivo e aeromédico é o MD Explorer. Esse helicóptero traz uma tecnologia bem curiosa. Esse é o MD Explorer e eu estou olhando e vendo quais diferenças que ele tem. Eu acabei de perceber que ele tem 5 pás aqui nesse rotor principal. Aqui atrás tem alguma coisa estranha, parece que está faltando alguma coisa. E cadê o rotor de cauda? Gente, isso aqui está pronto? Eu não vou voar nisso aí não, hein? Eu quero saber o motivo da falta desse rotor de cauda. E eu acho que você também. Vamos lá conferir? Ele possui a tecnologia NOTAR, No Tail Rotor, o que quer dizer que ele não tem rotor de cauda. E aí, Kerlington, tudo bem? Beleza? Kerlington, cadê esse rotor de cauda? Esse helicóptero não tem, é isso mesmo? É, não tem. Para que serve então o rotor de cauda? O rotor de cauda nos helicópteros, ele serve para evitar que o helicóptero gire no próprio eixo. Né? Tá. Então, se eu não tiver o rotor de cauda, o helicóptero não consegue fazer o voo à frente. Ele vai ficar como se fosse um parafuso. Girando, né? Girando, não tendo um freio atrás para esse movimento de parafuso, que chamamos de sistema anti-torque. O grande diferencial da tecnologia NOTAR é que você não precisa daquela hélicezinha pequena que fica atrás dos helicópteros que a gente conhece, né? E que isso gera uma segurança muito maior para o voo,
Porque, por exemplo, se tivesse a hélice aqui no rotor de cauda, A gente não ia se estar o aqui. helicóptero estivesse girando, a gente não poderia estar aqui, porque é uma área perigosa, né? Na verdade, o ar atmosférico entra por uma canaleta, Sim. que tem um ventilador ali que nós chamamos de Notar Fan. Deve ser um ventilador muito potente, Esse né? ventilador, ele entra no cone de cauda, que aqui atrás um jato de ar fica direcionando a cauda do helicóptero. Agora, Kellington, me fala por que esse rotor principal tem 5 pás? Uma característica dos helicópteros da MD Helicopters é que são muito manobráveis, né? Quer dizer, quanto maior o número de pás, maior manobrabilidade o helicóptero vai ter. Se eu saísse daqui, da região do Butantã, em São Paulo, e fosse até a represa Guarapiranga de carro, eu ia levar mais ou menos 1h30. Então a nossa experiência agora é ir daqui até a represa Guarapiranga de helicóptero, para ver quanto tempo isso dura. Vamos lá conferir? Kellington, uma das coisas que eu já percebi aqui é que é muito mais silencioso, né? O silêncio, ele é incomparável. Torna o MD Explorer um conforto mesmo. Ele é muito para quem está dentro e para quem está fora. Bacana. O MD Explorer é um helicóptero robusto, transporta até 6 passageiros e 2 tripulantes. O Kellington, você acabou de fazer uma manobra que você veio de ré. Por que isso? Por segurança, como tem gente na frente, auxiliar de pista, né? A gente vem de ré porque eu estou olhando para eles até a distância que eu acho segura para poder fazer a manobra, né? Tá, e você vem até esse local que Isso, aí aqui é o heliponto, né? O lugar onde a gente pousa e decola. Sim. A gente olha para a biruta, vê a orientação do vento, ok, e aproa e decola aproado com o vento. Subindo a caminho da Guarapiranga. Pro alto e avante. Sabe o que eu estou achando? Que a gente está numa altitude, né? Relativamente baixa. Esse é o normal? Isso. Aqui em São Paulo nós temos, além de ser o maior tráfego de helicóptero do mundo, Já tô sabendo você tem Congonhas com aviões subindo e descendo no intervalo de 3 em 3 minutos. Então a gente não pode subir muito porque os aviões têm procedimento. A gente não pode andar muito baixo porque tem casa embaixo. Então a gente tem um limite muito restrito, uma faixa de altura muito restrita para a gente navegar. Agora que a gente passou ali pelo Morumbi, alguns prédios, a gente estava bem próximo a eles, né? Por isso que existem corredores de helicóptero e eu não posso passar em cima dos prédios. Por isso que eu tenho que passar um pouco afastado. E ali já é Guarapiranga. Ali já é Guarapiranga. Bom, a gente acabou de decolar e nós já estamos na represa Guarapiranga. Acho que não foi nem 5 minutos até aqui. Bom, a gente está chegando, na verdade nós chegamos aqui na represa Guarapiranga e o local de pouso é um local rodeado por árvores, de mato, e não ter o rotor de caudas possibilita da gente pousar aqui, realmente com muita segurança e tranquilamente. E o melhor de tudo, quer dizer, vocês vão poder desembarcar e embarcar sem eu ter que sair daqui e me preocupar com a segurança de um rotor de cauda e preocupar com a altura do rotor, por exemplo. Maravilha. Que bom, MD Explorer, né? O silêncio, conforto e segurança do MD Explorer são realmente surpreendentes. Também o fato de ele ser biturbina permite voo por instrumento, o que aumenta ainda mais a possibilidade de operações. Apesar de complexo, o helicóptero oferece uma praticidade muito grande. A versatilidade do Robinson 44 e 2 kg fazem deles 2 dos modelos mais populares na aviação do Brasil e do mundo. Jorge, esse helicóptero aqui é um dos mais vendidos do país, né? Do mundo. Do mundo. Como ele chama? Ele chama-se Robinson R44. Fabricado nos Estados Unidos, Califórnia.
3 passageiros, mais o piloto. 4 lugares. Uma aeronave com motor a pistão, 6 cilindros. Muito versátil. Pousa em espaços relativamente pequenos. A manutenção do motor a pistão é bem mais em conta do que uma turbina, um motor a reação. O espaço interno é muito bom, apesar de parecer pequeno, ele tem as janelas formato bolha, que é um acessório, mas Entendi. dá uma sensação de conforto, espaço interno. Você vê, a área de visibilidade dele é grande, então ele é muito usado em voos panorâmicos, em reportagem aérea. Bom, para quem se interessa em, não sei se ter um helicóptero, mas para quem pretende usar muito, usar para trabalhar, usar para viajar, enfim. Você acha que a melhor opção é ter um pacote de horas, é comprar um helicóptero? Como que funciona isso? Primeira coisa, procura um táxi aéreo e até a hora de que a pessoa percebe que, pô, tá na hora de eu ter o meu. Não tem aeronave ruim ou que não te sirva. Você tem que dar o teu perfil para saber a aeronave certa para o seu uso. Uma das curiosidades que a gente tem é saber como é que são feitas essas imagens aéreas que a gente vê nos jornais, nas novelas, no cinema. E eu sempre fico pensando assim, se é sempre alguém que está ali segurando uma câmera. Mas não, tem um tipo de helicóptero que tem uma câmera instalada já nele e o Genival vai explicar pra gente como é que é isso. É como se eu estivesse jogando videogame em casa. É um joystick em que você tem um controle total da câmera. É uma aeronave que também transmite imagem ao vivo, né? Ah, é? Além de pré-gravado, você consegue transmitir um alcance aí de 70 km. 70 km de distância, De você distância. pega o quê? Eu consigo transmitir uma imagem. A imagem. Exatamente. O poder de zoom que essa câmera tem, Seria essa daqui? Isso, essa câmera. Sei. A 150 metros, você consegue fechar uma placa de carro. Olha lá, hein? 150 metros. E a estabilidade é assim uma coisa de outro mundo. A máquina estava chacoalhando devido ao vento, mas E tá ela paradinha. tá bem parada. Bem parada. Então esse helicóptero se chama Robson 44, não é Correto, isso? isso mesmo. E essa câmera só tem aí nesse local? Existe alguma outra Não, câmera interna? existem outras câmeras também. Aqui nesse tem? Como a gente atende vários públicos, desde televisão até produção. Sei. Então assim, a gente tem a microcâmera da Repórter, tem uma microcâmera no estabilizador, na cauda. Ah, tem E uma essa é a outra câmera lá principal, atrás. exatamente. Que é ela que dá todo o movimento, tanto 360 graus, horizontal como vertical, né? Genival, é o seguinte, essa câmera aí, ela tem um tempo de duração. Quanto tempo ela grava? Aí na realidade não é a câmera, é o formato de gravação. Por exemplo, a câmera ela é uma câmera Full HD. Tá. Então aí depende da capacidade do cartão, que hoje é tudo gravado em cartão de memória. Então Sei. tem cartão de 8 GB a 92 GB, aí vai embora. Tá, então dentro disso que você está dizendo aí, a qualidade da imagem é a melhor É possível, a né? exigida no mercado, que é Full HD. E geralmente vocês passam quanto tempo gravando? Assim, em torno de 1 hora, 2? Depende do evento. A gente pega evento aí que a gente passou 10 dias gravando. 10 dias de... Não, mas peraí também, 10 dias de... Parava só pra dormir. Ah, e pra comer, né? Pra Vocês comer, comiam lá em né? cima. Não, comia lá embaixo. Bom, esse aqui é um helicóptero que a gente vê bastante. Que helicóptero que é esse aqui, Jorge? Esse é um esquilo B2. Esse é para piloto, mais 5 passageiros, vão 4 atrás e 1 na frente junto com o piloto. É um helicóptero fabricado no Brasil pela Helibras. É a máquina que o grupamento aéreo de São Paulo usa. Da polícia. Então ele sempre está nas reportagens, nas matérias, na televisão. Esse é o motivo dele ser popular, entre aspas. Então, e é um helicóptero para 5 passageiros. Como a gente pode ver, vão 4 atrás e 1 na frente. E me fala dessa porta de correr, que eu achava que todos os helicópteros abriam assim, mas não é, né? Não, isso aqui, essa porta é um acessório. Na verdade, você pode pedir com ou sem. É um opcional. Um opcional. É uma porta que facilita muito. Se você vai fazer umas imagens, uma foto, uma inspeção e precisa estar com a porta aberta, você não precisa sair do aeroporto sem a porta, desencaixar a porta aqui. Vai ter o serviço, você vai precisar abrir a porta, você abre a porta, faz o que tem que fazer, fecha a porta e continua o voo. Então não pude deixar de notar um fiozinho de lã preso aqui no helicóptero.
Aí várias coisas passaram pela minha cabeça. Se alguém tava polindo o helicóptero, prendeu aí. Se uma velhinha tava tricotando, ela era passageira, enfim, não sei. Isso aqui é um instrumento muito simples que a gente usa para manter o voo alinhado. Em voo com velocidade, essa lãzinha tem que ficar alinhada à cabine. Se, por exemplo, ela está desalinhada ou para cá ou para cá, o que isso significa? Que o helicóptero está fora, tá fazendo a curva de uma forma errada. Ele está derrapando na curva, você está voando torto, entendeu? Fora de alinhamento. Jorge, eu fiquei sabendo que esse aqui foi o único helicóptero que pousou no Everest, é verdade isso? Verdade, foi um feito na história dos helicópteros, uma máquina que conseguisse pousar no Everest. Foi um modelo igual a esse, modelo B3, que tem um motor mais forte. Tá. Subiu a 29 mil pés, isso dá 8.850 metros do nível do mar. Então você imagina para um alpinista vendo isso. Mas se matou, fez todo um treinamento, talvez não tenha conseguido chegar ao cume, só você pegar um esquilo e em 20 minutos você pode estar lá. Muita gente que entra num hangar cheio de helicópteros como esse aqui, fica imaginando como é que essas aeronaves entram e saem do hangar. Será que elas decolam um pouquinho e saem voando? Não, na verdade não é assim que funciona. É só você encaixar rodas. Vamos ver como funciona. Então eu tô aqui com o Marcelo, que vai fazer esse procedimento pra gente, padrão aqui de tirar o helicóptero do hangar. Você pode notar aqui no esqui que ele tem esses pequenos parafusos que é onde você encaixa a roda e ele fica alinhado bem com o centro de gravidade da aeronave, que é para você não fazer nem força para um lado ou para o outro. Como é que funciona aqui, Marcelo? Mostra pra gente. Encaixa a rodinha que é igual um macaquinho, né? No meio desses dois parafusos. Coloca como se fosse levantar um macaco no carro, né? Bom, depois que as rodas estão encaixadas aqui no esqui do helicóptero, o Marcelo ele ergue a cauda do helicóptero e puxa a aeronave para fora. A gente está aqui dentro do esquilo AS-350 para acompanhar o acionamento. Para todo acionamento de aeronave, nós temos um checklist para ter certeza que você não vai esquecer de nenhum item que é essencial para a tua partida ter sucesso e para o teu voo também. Antes da partida, assentos e pedais ajustados, ok? Cintos afivelados. Cíclico é esse comando, está na posição neutra, ele está no meio do comando. O cíclico, você imagina o disco do rotor girando, o que o cíclico faz? Ele inclina para a esquerda, para a direita, para frente, o que vai resultar no movimento do helicóptero. O coletivo é essa haste e ele inclina as pás do rotor principal, ou seja, ele dá ângulo para pá para o helicóptero decolar. Pedais, posição neutra. O pedal para que ele serve? Para movimentar o rotor de cauda. Aí, antes da partida, aí nós vamos ligar a bateria. Então nós fazemos o teste das lâmpadas de emergência, ok, todas acesas. Sistema hidráulico, muito importante. Todo o sistema do helicóptero é hidráulico. É, o sistema hidráulico. Total. Se não fosse hidráulico, não seria possível pilotar um esquilo. Muito difícil. Aí a gente liga os instrumentos giroscópicos, que são esses. O giroscópio do helicóptero, ele pega a posição do horizonte e mantém essa posição independente de qual movimento você faz. Então a gente tem um instrumento aqui que é o horizonte artificial, que não importa a atitude que o helicóptero esteja, o horizonte ele te mostra essa atitude perfeitamente. Agora vamos na parte mais importante da partida, que é o acionamento do motor em si. Duas bombas de combustível, no caso desse helicóptero, bombas de combustível. Ligar, verificar a pressão, quantidade de combustível e aguardar 30 segundos. Então liga a bomba 1, olha a pressão já subiu, e a bomba 2. Agora eu vou dar a partida propriamente dita, vamos girar. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 100, 150, 200... Já começa a girar. A temperatura chega em 700 graus em questão de segundos. Os rádios VHF
colocar a manete de vazão na posição voo. Por enquanto eu ainda estou em marcha lenta. Vou acelerar até a posição voo. Agora sim, nós estamos prontos para o voo. Agora que a gente já conheceu os helicópteros, vamos para a melhor parte, ver os pontos turísticos de São Paulo lá de cima. O César já está naquele helicóptero, eu vou nesse aqui e eu encontro vocês lá. O helicóptero tem que fazer todo esse procedimento aqui de seguir a pista? Positivo, esse é o táxi. O helicóptero nunca decola diretamente do hangar. É preciso fazer táxi até o heliponto de decolagem. Durante o taxiamento, o piloto recebe instruções da torre e no trajeto a aeronave precisa ir bem devagar e próxima ao solo. A gente está voando no esquilo AS-350, que é um dos helicópteros que a gente conheceu lá embaixo com o Jorge. Bom, pra gente ter essa experiência de voo aqui no helicóptero, a primeira coisa que passa pela cabeça da gente, poxa, mas helicóptero é algo que pode vir a ser perigoso ou que causa uma certa segurança. Não é nada disso, pelo contrário. Eu sou marinheiro de primeira viagem e é um voo super seguro, muito interessante, não dá enjoo, não dá nada, você vê a cidade de uma forma que não veria de um avião. Todos os dias se vêem helicópteros voando nos céus das cidades brasileiras. Eles realizam diversas operações, desde lazer e transporte executivo até serviços públicos. Daqui a pouco a gente vai estar passando em cima da minha casa. Voar sobre São Paulo é deslumbrante. Dá vontade de voar sobre todas as cidades do país. Ao contrário do que muita gente pensa, um voo de helicóptero pode ser acessível e feito a qualquer momento através de uma empresa de táxi aéreo, como um voo panorâmico. Parado em cima de determinado local, como nós já ficamos ali em cima do Pacaembu, em cima da Paulista, em cima do estádio do Morumbi. É um voo fantástico, vale muito a pena fazer e assim, é muito tranquilo. Apesar de São Paulo ter o maior tráfego aéreo de helicópteros do mundo, existe uma segurança enorme com isso. Existe uma torre de comando específica para guiar esses helicópteros aqui em cima. É diferente, a torre de comando que guia os aviões é diferente da torre de comando dos helicópteros. No final do passeio, dá para entender melhor por que o helicóptero é uma máquina tão admirada e muitas vezes é até um objeto de desejo. A gente sempre faz aí vários passeios, já fez vários voos aí, sempre leva um casal e sempre é surpresa para namorada, né? Para sobrevoar e faz a gente ter um passeio legal. Aí um desses passeios, ela não sabia, chegou e descobriu aqui que ia passear, fazer um passeio de helicóptero. E eu já sabia, mas ela ainda não queria, no caso, pediria ela em casamento.
E a gente dentro do passeio e, querendo ou não, a gente conversa um pouco com eles. Eu estava ouvindo a conversa deles, quando de repente surgiu o assunto e ele começou e pediu ela em casamento. E a gente sempre espera o sim, né? E aconteceu que o não. Aí dentro desse não, ficou aquele clima chato dentro do helicóptero, prossegue não, e ela pedindo para pousar, vamos voltar embora, e não queria casar com ele, e você fica naquela, pô, ainda tem que continuar o passeio, não continuo, volta embora. Bom, o final é que a gente deixa eles no hotel, e não sei mais o que aconteceu, mas dentro do helicóptero o não saiu, e é uma surpresa muito grande, né? Você sempre está esperando sim um passeio desse. No próximo programa, vamos visitar um condomínio próprio para pilotos que tem a aviação como hobby, mas não abrem mão de ficar com a família nos finais de semana. Vamos ter a experiência de voar um avião anfíbio e fazer um pouso na água. E a gente vai até uma escola de pilotos para ver como é um simulador de voo. Tudo isso você vê no próximo Aero, por trás da aviação.